Bem, agora você vai entender por que, que o ministro Alexandre de Moraes chegou a ser odiado por 100% do espectro político brasileiro. Começou pela esquerda e terminou na direita, tá certo? 100% em termos, né? Porque teve uma parcela dele muito pequena que tinha nele um bom instrumento. Mas, enfim. João, você vai fazer advogado do Alexandre de Moraes? Porque o Alexandre de Moraes hoje precisa de um bom advogado. Eu vou ser esse bom advogado do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, do cidadão Alexandre de Moraes, do político Alexandre de Moraes. Não fiquem com raiva de mim não, viu, gente? Que isso aqui, sabe, eu criei a comissão... deixa eu me apresentar. Eu sou João Paulo Guimarães, presidente da Comissão Cidadã de Inquérito. Esse aqui é o vídeo 284 da Comissão Cidadã de Inquérito. Essa comissão, ela foi criada para chegar à verdade e pacificar o país, tá certo? A gente não está aqui para pôr fogo no parquinho. E o que você mais quer é entender esse Brasil de hoje, tá certo? Então, a nossa proposta é investigar, chegar na verdade, entender esse país e trazer para você, de forma que você possa ouvir, entendeu? Sem te envenenar, sem te colocar nesse mundo polarizado. Você precisa disso. Então, eu vou partir do princípio da frase de um trecho, né, de uma pessoa que viveu há muitos anos, e ele soltou uma cartilha que para mim seria a cartilha do bom político. Aquele que quer ser candidato a vereador, se seguir essa cartilha aqui, ó, aquele que quer ser prefeito, se seguir essa cartilha aqui, ó, ele tem chance de ganhar, que é o seguinte: fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver o erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Tá? Então, falando isso, eu quero mostrar para vocês, eu não quero ser apenas me postar aqui como advogado de Alexandre de Moraes. Vamos entender que eu fosse uma relação de pai para filho, tá certo? Porque o Alexandre de Moraes perdeu o pai dele recentemente. Então, e a gente tem informação de que o pai dele, né, parece que não estava muito satisfeito com o final na vida, com a carreira política do filho. Inclusive a morte do pai do Alexandre de Moraes, a gente nem sabe, nem divulgou, né, as causas da morte. Então, que Deus o tenha e que te guarde em boa causa. Mas se eu tivesse que me colocar na posição do pai do Alexandre de Moraes, eu diria o seguinte: olha, filho, até um certo ponto eu estava orgulhoso do seu trabalho. Eu sei que você entrou numa batalha difícil, né? Você conseguiu, junto com Geraldo Alckmin, junto com a Polícia Federal, junto com o japonesinho da Federal, lembra do japonês da Federal? Né? Vocês conseguiram desvendar muitas tramas do submundo da política. Vocês conseguiram destronar, né, um partido que estava monopolizando o cenário político, que não queria renovação, não queria alternância de poder, né, e que estava com um sistema viciado, né, eleitoralmente falando. E você foi guerreiro, né, embora teve que passar por cima de muita coisa do processo legal, mas acabou conseguindo tirar, né, quebrar essa sequência, né, de vitórias do PT, aí, 4 mandatos, né? Então eu fiquei muito orgulhoso de você. Mas depois do governo Temer, você se perdeu. E aí eu acho que você meteu o pé pelas mãos. E conhecedor da sua capacidade, do seu dinamismo, da sua, né,
obstinação, eu sei que você não vai parar. Aí eu falando no lugar do Moraes para o pai dele. Ô pai, eu não posso voltar para trás. Eu não posso retroagir. Eu já fui longe demais. A gente já chegou muito perto. Falta pouco, né? Então não dá para voltar atrás. Mas filho, aí eu tentando ser o pai do Alexandre, mas você não percebe que você está sendo usado? Você vai entrar numa linha complicada. Você vai ter que se dispor com o meio mundo. Você vai fazer um trabalho sujo, entendeu? Enquanto muitos covardes vão ficar, entendeu? Por trás, mas não vão pôr a cara. Eu sei que vai pôr a cara. Eu sei que vai se desgastar, seus filhos que vão sofrer, sua esposa que vai sofrer, eu vou sofrer. Entendeu? Eu estou tentando fazer esse diálogo, né, de pai para filho. Mas pai, não dá para voltar atrás. Você não entende. E aí foi, né? Não sei se os dois ficaram muito felizes nessa conversa, só sei que o Moraes não voltou atrás, né? E aí o que acontece? Nessa briga do PSDB com o PT, né? Conseguiram tirar a Dilma, né? Foi aquele prende aqui, prende lá, e vai estatal para cá, e chefe de estatal para lá, e né, empreiteiro, e pai, dinheiro na cueca, dinheiro no apartamento, e né, dinheiro no exterior, enfim, né? Aquela guerra fratricida entre dois partidos de esquerda, que deu na cassação da Dilma e assumiu Michel Temer, né? E nessa hora, o Alexandre de Moraes foi presenteado com o Ministério da Justiça. Para ele chegar no Ministério da Justiça, ele tinha que ter um histórico, né, que contribuísse para colocar ele lá, que seria ajudar a tirar o governo do PT. E na época a turma do PT ficava assim: gente, isso que eles estão fazendo é um absurdo. A pior ditadura é a do Poder Judiciário, porque com ela não há onde recorrer. Quem falava isso era o pessoal do PT, que estava sendo massacrado pela turma da Lava Jato. Entendeu? Vocês estão derrubando a gente, vocês estão dando um golpe no PT. Entendeu? Mas os caras estavam dando um golpe assim, ó, vocês estão segurando o osso aí, não quer largar, vocês não querem deixar fazer, né, contagem pública dos votos, vocês estão aí usando o seu poder na justiça para poder barrar essa iniciativa do Congresso. E teve outra alternativa. Fomos para cima. Não, mas vocês estão fazendo uma coisa muito errada, vocês estão abusando da lei, né? Esse negócio de delação premiada é uma tortura e pá e tal. E aí foi só cair no quadro do PT, né? Aí o PT falou, vamos partir para cima. E partiu para cima, ajudou a detonar parte do PSDB, foi para cima do PT e tal, né? E aí até que saiu aquela frase de um famoso deputado, né, que falou assim: precisamos estancar essa sangria, senão vai acabar todo mundo preso. E aí, meu amigo, mesmo que o Temer chegou no poder, aí estava na hora de estancar a sangria. Só que nessa briga fratricida entre PT e PSDB, a população ficou assustada, falou: não dá para ir mais com vocês. Vocês estão se matando. Já falei isso outras vezes, mas hoje é importante porque eu estou aqui como advogado do Alexandre de Moraes. Não, você está doido? Não estou doido, não. Porque o Alexandre de Moraes é o menor dos problemas desse pessoal da oposição. Vocês não entendem as coisas, entendeu? O Alexandre de Moraes, como disse, né, é a visão que o pai do Alexandre de Moraes tinha dele. Assim, filho, você está servindo como boi de piranha. Eles estão te julgando no mar das piranhas, você está levando mordida de cima e embaixo, enquanto isso a boiada está passando. Mas pai, já fui longe demais, não dá para voltar atrás. Enfim. E aí o que aconteceu? Aconteceu isso aí, né? A eleição do Bolsonaro. E aí o projeto anterior, daquele que o pai do Alexandre de Moraes tinha orgulho, fala assim: ó, agora vocês têm que maneirar, porque, né, é recomeçar e tal. Não, pai, vamos para cima, tá muito perto, vamos chegar lá e tal.
daí ele se perdeu. Então agora eu vou soltar um vídeo, né, que vai te dar uma ideia assim do que foi esse momento, né, em que o PSDB junto com o PMDB, que eles sempre foram parceiros, né? No governo do Fernando Henrique, vocês não devem lembrar disso. Quem era presidente da Câmara dos Deputados chamava deputado Michel Temer. Foi, entendeu? Presidente da Câmara, aliado do Fernando Henrique. Então, PMDB e PSDB sempre foram aliados. Embora o PSDB teve que fazer uma composição com parte da Arena, né? Pegou, na época, o Partido Liberal, né? PFL, né? Colocou lá o rapaz do Nordeste de vice, Maciel, né? Mas o PMDB, que é o pai do PSDB, né? Porque o PMDB foi o pai desse turma. O MDB foi o partido que abrigou todos esses partidos de esquerda, né? Que estão aí no poder hoje. O que foi? O PMDB inchou, né? Ganhou a primeira prefeitura, ganhou a primeira presidência, ganhou no Brasil inteiro. E aí foi nascendo filhos do MDB, né? Um foi o PSDB, né? Aí foi criando, foi nascendo, né? Então virou até o PT, né? Na época ficava no PMDB, no MDB, né? E aí parte foi para o PT, PCdoB e tal, e a coisa foi esparramando. Então vamos a esse momento, que vocês vão entender direitinho, né, a essência da coisa, né? O governo Temer no poder. Só uns trechinhos para ilustrar o que eu estou falando. Esse compromisso, uma homenagem, uma premiação para líderes empresariais considerados destaques em 2016. O presidente Michel Temer chegou uma hora atrás aqui ao Palácio dos Bandeirantes e acompanhou no início da cerimônia. Bem, você está vendo aí o Michel Temer ao lado do Meirelles, né, que era o economista do PSDB na época, e ao lado do Geraldo Alckmin, que era o governador do estado de São Paulo, entendeu? E que era, eu acho que na época era presidente do PSDB, e o PSDB foi o grande vilão que ajudou a derrubar, junto com o PMDB, né, o governo da Dilma. Então, essa aliança estava feita. E aí a proposta era trazer de volta o PSDB ao governo, né, com o Geraldo Alckmin ali, ó. Vocês estão vendo? Geraldo Alckmin junto com Michel Temer? Então vai vendo. Volta aqui para. Vamos voltar aqui. Execução do hino nacional brasileiro ao piano pelo maestro João Carlos Martins. Ou seja, o Brasil está de volta e convidamos, por isso mesmo, todos a fazer parte deste momento de nossa história. Bem, isso aí foi, né, o fechamento da questão para tirar o PT do governo, né? O Temer assumiu, o Brasil voltou. Que Brasil que voltou? Voltou de onde? Onde o Brasil estava? Pergunto isso ao Temer, entendeu? Quando ele fala o Brasil voltou, ele quis falar assim, olha, nós resgatamos o poder que estava monopolizado pelo Partido dos Trabalhadores há 4 eleições. Isso ia ficar ad eterno se a gente não agisse. E aí a força do Alexandre de Moraes, junto com a Polícia Federal, fazendo aquela coisa da Lava Jato, contribuiu para caramba para isso. E aí o PMDB e o PSDB, que eram aliados na época do governo Fernando Henrique, o Brasil voltou. Quem que voltou? Voltou a aliança PSDB e PMDB. Ou seja, a alternância de poder estava se configurando ali. Então iam desmontar esse esquema vicioso, né, eleitoralmente falando, do Partido dos Trabalhadores, que estava levando o Brasil a uma situação, né, de solvência jurídica, institucional e moral. E ética. Né? Tá. Mas aí o que acontece? Vem a eleição de 2018, o Geraldo Alckmin, que era o candidato natural dessa aliança, que colocou o Temer no poder, desidratou. Por quê? Porque na briga com o PT,
o PSDB desidratou, porque o PT é um partido enraizado, né? É uma militância de esquerda que ela é internacional. Está aqui, né, fora de São Paulo, e papapá, e quatro mandatos de presidente. Então, quer dizer, era uma briga difícil, né? Era uma briga difícil para quem queria voltar, né? Mesma coisa se pegar uma tropinha aqui de sargento para enfrentar né, como diz assim, um pelotão do outro lado, né? Aí o PSDB levou, saiu, todo mundo saiu machucado. E aí o Bolsonaro, que era um cara que falava sozinho lá na Câmara dos Deputados, né? Que tem esse discurso de direita, falou assim, ó, vem comigo. E a turma foi com ele. Mata esse cara, vai lá e enfia uma facada nele. Enfiou a facada no cara, o cara não morreu. Deitado na UTI, o homem ganha a eleição. E o Alckmin, que tinha a maior bancada de partidos apoiando, o maior tempo de televisão, se somasse o tempo de televisão do Geraldo Alckmin, era maior do que o tempo de televisão de todos os outros concorrentes juntos. Na época era o Ciro Gomes, né? Acho que o Meirelles também foi candidato do PMDB, né? E teve outros candidatos aí, o PT lançou o Haddad e tal. Então, como o PT tem as manhas, né, conseguiu polarizar com o Bolsonaro, mas ainda assim não conseguiu levar. Bem, aí o Alexandre de Moraes ficou, caraca, dançamos. A gente fez esse esforço todo, dançamos. O que ele teve que fazer? Fez a pior decisão da vida dele, entendeu? E a pior decisão do PSDB. Assim, fez as pazes com o PT, aí foi lá, junto com o Haddad, costurou essa candidatura do Lula com o Alckmin, né? Sentou com o Poder Judiciário e falou assim, ó, vamos fazer essa revisão dos processos do Lula, vamos trazer o Lula de volta, né? E vamos usar esse esquema que vocês estão usando aí, usar durante 4 eleições para ganhar do PSDB, vamos usar para tirar o Bolsonaro. Porque o inimigo do meu inimigo é o meu melhor amigo. Então o PSDB e PT viraram amigos, por quê? Porque os dois tinham um inimigo comum, que era o Bolsonaro, que vem com aquele discurso de Estado mínimo, entendeu? Liberdade. Aí pronto, entendeu? O gado que antes ficava solto, quer dizer, ficava preso no curral, virou touro bravo. E aí a turma quer montar em cima do eleitorado, né? É touro bravo, meu amigo. O pessoal joga para cima, derruba no chão. Aí precisava de quê? Precisava de um cara duro lá na Justiça Eleitoral para botar um cabresto no eleitor. Ó, para de pular, que nós vamos querer você do jeito que você era antes. Volta pro curral. E a turma, não, aqui é touro bravo. Sobrou ainda uns touro, um gado manso, né, que foi pro curral. Não, vamos votar no Lula junto com o Alckmin. Vai dar certo, é melhor que o Bolsonaro. Tá, é o gado manso, mas uma boa parte virou touro bravo. Falou, não, isso não vai dar certo mais não. Bem, aí nasceu a era do Alexandre de Moraes na Justiça Eleitoral. Por quê? Porque tinha que botar o cabresto no eleitor. Aquilo que o Alexandre de Moraes fez tudo para vencer, até 2017, virando para 2018, ele teve que fazer tudo o contrário para desfazer e usar do veneno da cobra para ver se salvava. E aí fez o maior estrago da história jurídica desse país. E aí, esse trecho pequenininho vai resumir o que foi a era Alexandre de Moraes na Justiça Eleitoral. Vamos mostrar para vocês. Ainda bem que seu pai não está vivo para ver. Eu sei que ele está vendo, ele está pagando o pessoal aí. Isso aí depois é assunto, hein? Negócio de, eu sou a favor, gente, do parlamento. Eu sou um dos maiores democratas que tem. Eu defendo a esquerda se for o caso, eu defendo a direita se for o caso. Eu acho defeito no Lula, eu acho defeito no Bolsonaro, acho defeito no Alexandre de Moraes, acho qualidade no Alexandre de Moraes. Eu não estou aqui para pôr fogo no parquinho, tá certo? Aquilo que eu falei no começo, entendeu? Eu estou aqui para fazer esse projeto franciscano, tá certo? Eu quero ser um instrumento de vossa paz. Eu quero
Onde houver ódio, levar o amor. Onde houver ofensa, levar o perdão. Onde houver discórdia, levar a união. Onde houver dúvidas, levar a fé. Onde houver erro, que o leve à verdade. E onde houver desespero, que o leve à esperança. Onde houver tristeza, que o leve à alegria. E onde houver trevas, que o leve à luz. Então, vou tentar iluminar o caminho de vocês, brasileiros. Tá certo? Então, vamos lá. Esse trecho aqui, que vai resumir a passagem, né, de Alexandre de Moraes no TSE. É coisa curta, mas vale a pena. Hoje, no dia 16 de agosto de 2022, tomo posse no honroso cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A intervenção da Justiça Eleitoral será célere, firme e implacável. Aí o resultado. Nos sentimos todos muito confortáveis e muito tranquilizados por ter Vossa Excelência como presidente de uma instituição da importância que é o Tribunal Superior Eleitoral, com a pessoa certa, no lugar certo, sempre na hora certa. Obrigado por tudo que Vossa Excelência fez, meus parabéns por tudo que Vossa Excelência fez e continuamos contando o Brasil com a presença de Vossa Excelência no espaço público, no espaço do Poder Judiciário. Obrigada por tudo que Vossa Excelência fez e parabéns. Bem, então tem uma frase dessa mineira aí. Ai, 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 Minas Gerais está em dívida com vocês, viu, eleitores brasileiros? Puxa vida. Mas vamos lá, já tem um Pachequinho, né? Tá bom. A frase que ela falou diz tudo o que eu disse aqui. É um resumo. Alexandre de Moraes é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Ou seja, o que a Carmen Lúcia fez foi defender todas as arbitrariedades que o Alexandre de Moraes fez. Só que ela não pôs a cara. Tá? Ela não pôs a cara. O Barroso não pôs a cara. O Fachin não pôs a cara. O Toffoli não pôs a cara. Esses ministros todos aí não puseram a cara. Entendeu? Quem pôs a cara para apanhar foi o Alexandre de Moraes. Então, e ele na época, quer dizer, na época que o PSDB estava indo para cima do PT, você tinha um racha dentro do STF que era Gilmar Mendes e Barroso. Eu nem vou passar aqui porque eu tenho vergonha. O Barroso falando assim, você é uma pessoa odiosa, você é repugnante, você faz bilis, sei lá o que da bilis, aquele discurso da bilis, né? Aquele discurso, né? Os dois ali, um PSDB, o outro PT, né? Um indicado pelo PT, outro indicado pelo PSDB. Então, era assim antes. Quem conhece, lembra, era assim antes. Mas com a chegada do Bolsonaro, quer dizer, o inimigo comum fez os dois ficarem amiguinhos. Aí a Carmen Lúcia fala assim, você é o homem certo, na hora certa, no lugar certo. Então, aí eu tiro o chapéu para o pai do Alexandre de Moraes, se ele falou assim, filho, você está sendo usado como boi de piranha, entendeu? Para a boiada passar. Porque, ó, todos esses ministros aí passaram batido. Mas quem foi, pôs a cara, se desgastou, e hoje é assunto internacional. O nome dele está sendo levantado, aquela foto dele levantada assim lá no parlamento americano, como se diz assim, como se fosse assim, procura-se. Sabe, naquela época dos faroeste, ó, esse aqui é um criminoso da Justiça Eleitoral do Brasil que está fazendo censura, procura-se. Então, a imagem do Alexandre de Moraes ficou desgastada. Na época, com a esquerda, por quê? Porque ele ajudou muito, na época que ele era secretário de Segurança Pública do PSDB no governo do Alckmin, e depois ele virou ministro do STF, do STF, depois foi para o TSE
para fazer esse servicinho danado que ele se propôs a fazer. Entendeu? E deixar os outros tudo aí na boa, na mansa, entendeu? E ele pôs a cara. Mas ele é peitudo, é corajoso, entendeu? Então essa virtude eu não tiro dele, entendeu? Era o homem certo, no lugar certo, na hora certa, para fazer as coisas mais erradas possíveis com nossos códigos processuais, com a nossa legislação, com o nosso arcabouço jurídico. Era a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Talvez uma pessoa desprovida, né, desse alto brilho. Eu não quero ser o homem perfeito. Eu quero ser o necessário, na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. Né, Carmen Lúcia? Então tá bom. Agora nós vamos, só para resumir, para encerrar esse programa de hoje, o momento triunfal da chegada de Alexandre de Moraes para assumir a presidência do TSE. E o staff todo ali, ó, a turma do manso, né? A turma que fica nos bastidores, aquele staff político, que não pôs a cara, mas estava avalizando tudo aquilo que Alexandre de Moraes fez. Vamos ver a recepção que ele... Obrigada por tudo que Vossa Excelência fez e parabéns. Agora nós vamos ver a saída do Alexandre de Moraes. Bem, então isso aí é um resumo da era Alexandre de Moraes na Justiça Eleitoral. Tá certo? Eu agora quero que vocês comentem se o Alexandre de Moraes é o vilão ou é o para-raio do vilanismo, não é? Que o Brasil se colocou. E de um erro de percurso, de uma infelicidade, sabe? A gente quer pacificar esse país, certo? Mas a gente vai fazer isso de forma gradual, progressiva e permanente. Por quê? Porque o Brasil, eu sempre falo isso, é igual um transatlântico. Não tem como você dar um cavalo de pau no transatlântico. Você não vira um navio de uma hora para outra desse jeito. Ele quebra, ele tomba, ele afunda. Então nós vamos, sim, com paciência, com ponderação, sem passar por cima de pessoas, avançar nessa direção. E aí a gente tem o nosso relatório que a gente fez ao longo de um ano sobre a realidade do cenário político brasileiro, que é a coisa mais importante que você precisa conhecer. Esse relatório está aqui, ó, você recebe ele em PDF, você vai entender, né, o Brasil de hoje. Porque a verdade, né, aquilo que eu falei no começo, né, onde houver erro, que eu leve à verdade. Onde houver trevas, que eu leve à luz. Onde houver discórdia, que eu leve à união. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Fazei de mim um instrumento de vossa paz. Tá certo? Então tá, sem querer pôr fogo no parquinho, para você chegar a ter esse relatório, que vai para você no seu WhatsApp em PDF, você precisa só fazer o seguinte: manda um Pix de R$20 a título de contribuição para esse e-mail aqui, ó, jpnoticias@gmail.com, tá certo? Pega esse comprovante, envia no meu WhatsApp 32999618000. E aí você vai receber esse PDF desse relatório junto com outro PDF de outro né, instrumento para você analisar, para você entender o tamanho do desafio do Brasil, para recuperar a normalidade, restabelecer o Estado democrático de direito na sua plenitude, entendeu? E pacificar essa nação. Em vez das pessoas passarem a falar de pessoas, vão falar de Brasil, que é a nossa casa, que é a nossa terra, que é o nosso lar, que é o nosso povo, que é a nossa nação, que é o nosso passado, que é o nosso futuro. Somos um só povo, somos indivisíveis.
Então, a nação brasileira precisa dessa orientação. E para isso nasceu a Comissão Cidadã de Inquérito. E eu não estou sozinho. Existem muitos brasileiros que já entenderam esse processo, já adquiriram esse relatório, já estudaram esse relatório, acompanham a CCI e entendem tudo que eu estou fazendo aqui. Porque o meu objetivo era ficar fazendo joguinhos. Juro para vocês. Eu ainda, nas horas de folgas, eu fico desenvolvendo projetos. Já tenho como é que dizer assim, uma coleção de jogos que eu invento, eu crio, sabe? Que é para criança, que é para as pessoas, sabe? Aliviar a mente, sair da frente desses eletrônicos que às vezes acabam deixando a gente um pouco insensíveis no tato. Então é importante, entendeu? Que eu possa ter o meu hobby, mas eu não abandono isso aqui, não porque eu não quero, é porque as pessoas precisam de mim. Eu percebo que as pessoas, se eu ficar 2 dias sem mandar vídeo, eles ficam assim, João, me manda o vídeo que você fez ontem, anteontem, porque o Google não está me mandando notificação. Eu falei, calma, eu estou pensando, estou meditando o que eu vou fazer. Então as pessoas estão carentes desse olhar, dessa visão humanista desse Brasil de hoje, que sai fora dessas 2 bolhas e consegue trazer um raciocínio tranquilo para você. Tá certo? Ah, João, você está sozinho? Não estou sozinho. Tem uma multidão me patrocinando aí, tá certo? Não é muito, porque ninguém está com muito dinheiro. Eu sei que está todo mundo aí, ainda estou metendo a mão no nosso prato para tirar o nosso arroz, mas a gente manda, o pessoal está mandando o que pode. Né? Chega no fim do mês, eu dou aquele toque assim, falo assim, gente, está vencendo o meu cartão, a turma comparece, vai lá, manda um pouquinho, e aí eu somo esse dinheirinho e falo, é a conta de pagar, não tem problema, tá certo? Eu me satisfaço com pouco, mas me satisfaço sabendo que eu estou sendo útil para você, estou te dando uma pitada de esperança de que o Brasil pode melhorar. Tá certo? Então tá bom. Fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora abrace e cubra e proteja todas as famílias brasileiras. Você que está com ansiedade, continue acompanhando a gente. Tá certo? É preciso desarmar os espíritos para você enxergar as coisas. Um copo cheio, se eu pegar essa xícara aqui, ó, essa xícara aqui andou quebrando aqui, eu colei com Super Bonds. Tá, mas se eu encher esse copo aqui, ó, essa xícara aqui, ó, o que acontece? Eu não consigo colocar mais nada aqui dentro. Se eu for jogar água aqui, vai transbordar, tá certo? Então, eu tenho que esvaziar o copo para me colocar água nova. Eu tomei água, viu, gente? E, ó, água morna. No inverno eu tomo água morna, que é muito bom para digestão, tá bom? E evita você tossir. Ajuda você a não tossir. Então, é um bom conselho. Agora, se eu deixar esse copo vazio, eu consigo colocar água morna nele. Porque se esfriar, eu vou ter que colocar água morna, tá certo? Então, faça isso com a sua mente. Esvazie sua mente de ódio, de rancor, de preconceito, entendeu? E passe a olhar as pessoas como pessoas normais, seres humanos, né? Falhos, susceptíveis a erro. Eu tenho muito erro. Às vezes eu falo uma besteira, às vezes eu vou escrever um título, escrevo errado. Entendeu? Então é normal. As pessoas errarem, é normal. Então, aonde houver erro, que eu leve. Deixa eu pegar aqui. Aonde houver erro, que eu leve a verdade. Tá certo? Fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Fica com Deus.